Opa galera, tô mais uma vez aqui no canal para fazer um vídeo. Agora eu vim falar um pouco sobre grade. Depois que a gente fez alguns vídeos de cama, vídeo de grade, muita gente me pergunta se é esse tipo de grade basculante ou qualquer outro tipo de grade que eu filmei aqui no canal, dá para colocar numa cama comum. Então essa pergunta está sendo frequente aqui no canal, eu vim mostrar um pouco mais sobre a grade, né? Então essa é uma grade basculante, eu vou começar por ela porque é a principal, é a que mais vai encaixar, é uma das melhores assim que eu considero, que vai encaixar numa cama comum. E existem algumas regras, né, para isso funcionar. Então eu vou mostrar aqui como é a função dessa grade. Ela tem esse botãozinho que é com uma mola, né, esse puxador, esse pistão, certo? Quando ela chega no final, a gente trava ele para que a grade fique fixa, certo? Quando eu preciso rebater, eu puxo o pistão e desço ela. Então ela vai ficar em paralelo à altura da madeira, certo? E ela acaba tendo aqui, vamos pôr uns 2 dedos, né? Eu acredito no máximo 3 centímetros. Então isso é um ponto que eu acho legal a gente já considerar, que ela gera uma distância entre a cama e o colchão muitas vezes, né? Então, às vezes, por exemplo, um cadeirante que ele faz, como eu mostrei em outros vídeos, que ele vai fazer a transição, isso aqui pode atrapalhar, exemplo, a distância ou modificar o hábito dele da distância da cadeira de rodas, ok? Então é um detalhe. Então a grade bascula e dessa maneira ela fica fixa. É uma grade que dá para confiar, muitas vezes da pessoa se segurar nela, então ela está deitada na cama, ela pode se ajeitar, ela pode segurar nessa grade, inclusive muita gente coloca o controle aqui dessa maneira. Então, para a cama específica articulada da Wise, ela funciona dessa maneira. Agora eu vim mostrar uma segunda variação que é da marca Pilate, que é uma grade similar, né, da mesma configuração. Então vamos lá, aqui eu aciono o pistãozinho e eu consigo rebater da mesma maneira. Legal? Então ela já tem um acabamento diferente, né? Às vezes algum detalhe eu vou mostrar, inclusive mais próximo aqui, o detalhe de acabamento, né? São parafusos voltados para fora, né? Na Pilate o parafuso ele é voltado para fora. Essa parte interna a gente verifica aqui que ele fica com a cabeça do parafuso. Por que eu estou falando isso? Muita gente já me perguntou e já questionou, porque de repente isso pode machucar. Infelizmente não tem variável da marca, ele é fabricado dessa maneira. Na Wise Comfort ele tem a inversão, a cabeça do parafuso já está voltada desse lado, né? Então a gente repara que são detalhes que muitas vezes um detalhe ou outro de uma pode fazer muita diferença no seu dia a dia. Uma dica eu aproveito para deixar aqui, que eu já tive alguns clientes que tiveram a ideia de fazer uma capa, né, com um tapeceiro, ou também já tive um cliente que colocou uma espuma, aquelas espumas de rolo de piscina, né, chama de macarrão, então cortou aquilo no meio e encaixou para que isso fique protegido, para a pessoa, né, não se machucar. Então são adaptações que a gente vai conhecendo e está aqui no canal realmente para essa troca de informação. Então agora, dando continuidade, eu vou tirar a medida que eu acho que é bem importante na hora de você pensar em adaptar essa grade na sua cama, que é o contexto principal aí do vídeo. Então a grade aberta ela tem 49, 48, vamos arredondar aproximado 50. Essa daqui já é um pouco mais alta, importante esse detalhe, 56 centímetros, certo? A questão da altura vai interferir também de acordo com o seu colchão. Então aqui vai sobrar um espaço menor, aqui acaba sobrando um espaço maior, né? Então são detalhes que você deve considerar, ok? Então quando eu for rebater a grade, ela vai ter que ficar em paralelo, minimamente em paralelo à madeira, tanto uma quanto a outra. Quando a gente rebate, ela vai ficar aqui. Então na hora que você for adaptar na sua cama, você vai colocar ela rebatida e o mínimo de altura vai ser esse. E quando eu erguer, a gente pode parafusar ela mais para cá ou até mais para o pé. De repente você quer centralizar, não quer deixar todo esse espaço, isso você vai definir na hora que você for furar o suporte. Então eu vou mostrar aqui mais perto para vocês entenderem. São 4 parafusos, no caso aqui só tem um porque é mostruário, mas ele vai um parafuso aqui e vai outro parafuso aqui. E aqui na outra base da mesma maneira, são 2 parafusos. Tanto de um lado quanto do outro. Então essa daqui é da mesma forma que ela vai ser parafusada.
certo? Então, a questão da distância, a gente pode, quando for parafusar, colocar ela mais para frente, mais para trás, mas o ideal é que fique centralizado. Um ponto importante que eu tenho a dizer em relação à sua adaptação. Tem que ser uma cama, não é que tem que ser, mas o ideal é que ela seja de madeira, porque você vai ter que furar a lateral, certo? Não deixar de considerar o estrado, né? Se a furação vai atravessar e vai ter como parafusar do outro lado. Então, a ideia de você adaptar isso na sua cama, você tem que considerar o ponto de isso ser de madeira, tudo bem se for de ferro, mas pensar se vai dar para parafusar. Ou compensado. Não tem problema ter cortado, porque você já tinha parado de falar. Madeira compensada, porque... Não, compensado eu vou falar agora, que ela é muito leve. Eu vou falar que tem que ser madeira firme. Ah, então, porque Sim. às vezes a pessoa fica, mas só pode madeira mesmo? Sim, sim. É. Então, o ideal é que seja madeira, no caso aqui é MDF, um MDF de 2,5 cm, nesse caso é um MDF de 1,8. Se a sua cama for de uma madeira, aquelas madeiras mais simples, compensado, ela não vai aguentar. Então, mostrando aqui a grade, é importante a gente considerar que elas são grades pesadas, né? Não dá pra gente ter muita noção, mas ela é pesada. Então, em considerando que além disso a pessoa vai se segurar, eu quero dizer que esse tipo de madeira tem que ser reforçado. Essa cama tem que ser uma cama, aquela madeira antiga, aquela madeira boa, porque senão ela vai estragar a sua cama. Então isso é o principal que você vai considerar se dá para colocar esse tipo de grade como uma adaptação na sua casa. Eu percebo que no mercado tem grades para cama comum muito simples, é difícil você ter uma grade que seja reforçada, firme, então essa é uma adaptação que funciona, eu vendo bastante aqui na loja. Então eu vim fazer esse vídeo para mostrar um pouco mais, se surgir qualquer dúvida, eu acho que já deu para ter um pouco mais de noção do que são as grades basculantes, se encaixa aí no perfil da tua casa. Então eu acho que se você assistiu o vídeo até o final, gostou do vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar esse vídeo com alguém que seja relevante. Então eu sempre peço para você curtir e também não deixar de comentar, porque é através do comentário que eu tenho noção de conteúdo para trazer. Então esse vídeo foi através de um comentário de um cliente que me pediu no canal do YouTube e a gente fez o vídeo. Legal? Obrigado!